Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos. E de novo se reuniu muita gente, tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, pois diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, caríssimos ouvintes da nossa rádio diocesana, Sintonia do Vale, na primeira leitura desta missa, continuando a leitura do livro de Samuel, iniciando hoje o segundo livro, que nos conta a história de Saul e em seguida a história de Davi, duas histórias que também se entrelaçam. Nós vimos nos dias anteriores como que Saul foi tomado de inveja pelo sucesso de Davi e decidiu matá-lo. Saul às vezes percebia o mal que estava fazendo, voltava atrás, se arrependia, dizia que não ia fazer mais aquela perseguição contra Davi e dali a pouquinho voltava a fazer tudo de novo, até que Saul morre em uma batalha juntamente com seu filho Jonatas. E nós vemos hoje nessa leitura a grandeza do coração de Davi, sobretudo levando em conta quais eram, digamos assim, as leis que regiam aquele momento. Jesus mesmo falou que antigamente a lei que valia era olho por olho, dente por dente, né? A pessoa podia se vingar, fazer ao outro aquilo que a pessoa tinha feito a si, né? A lei do olho por olho, dente por dente não permitia que a vingança fosse maior do que o mal causado, mas a pessoa podia se vingar. Já foi um limite que Deus colocou, né? Um limite na própria vingança. Pois bem, nesse contexto, Davi, que vivia fugindo de Saul, porque o queria matar, e agora Saul é morto, naquela mentalidade, daquele momento, Davi normalmente deveria comemorar, né? Ficar feliz, porque a vingança foi feita, a justiça foi feita, e ele agora está livre. Mas não é assim que Davi age. Ele sabe que Saul é o ungido do Senhor, como ele mesmo diz. Apesar de todos os seus erros, Saul tinha sido ungido por Samuel como rei do povo de Deus. E por isso Davi, na bondade, na grandeza do seu coração, chora profundamente a morte de Saul e chora a morte de Jonatas, por quem Davi tinha uma profunda amizade. Isso é para nós uma lição, né? A gente nunca se alegrar com o mal dos outros, mesmo se alguém nos fizer o mal e depois a pessoa estiver numa situação ruim, jamais nos alegrar com o mal dos outros. Jesus vem exatamente nos ensinar que devemos aprender dele a perdoar. E no evangelho de hoje, que é um evangelho muito curto, nós temos aqui lições que são importantes também para nós. Jesus, depois de uma intensa atividade apostólica juntamente com seus discípulos, volta para casa, provavelmente em Cafarnaum. O voltar para casa era ter um momento de descanso para refazer as forças em toda aquela intensa atividade. Mas as pessoas não respeitam esse tempo de Jesus, né? Não entendem que os apóstolos precisam também descansar, não entendem que o próprio Jesus também precisa se alimentar, né? Ainda bem que hoje as pessoas não fazem isso, né? Não sabem respeitar direitinho os horários, né? Saber que todos nós somos seres humanos e precisamos de momento também para nos refazermos. Mas o bonito é que Jesus, a sua dedicação ao Pai é tão grande que ele esquece de si mesmo e começa a cuidar daquelas pessoas, a acolher aquelas pessoas que veem nele a única esperança de salvação e de cura, a ponto que ele não consegue se alimentar. E o que acontece? Os parentes de Jesus, os conhecidos dele, não o compreendem e acham que Jesus está louco e tentam tirá-lo à força, agarrá-lo, tirá-lo à força de casa para que ele possa ir para um lugar mais sossegado, possa descansar, possa se alimentar. Mas aqui nós podemos tirar uma lição. Nem todo mundo consegue compreender a nossa dedicação por Deus. Talvez muitas pessoas, vendo alguém que vá sempre à missa, alguém que reza, que pratica a caridade, que tem uma vida coerente com aquilo que Jesus nos ensina, possa chamar isso de fanatismo,
de radicalismo e possa não nos compreender, né? Corremos o risco de sermos incompreendidos. O próprio Jesus foi. Esse evangelho também nos convida a nos perguntarmos até onde que nós estaríamos dispostos a ir pela nossa fé, mesmo sofrendo uma incompreensão, mesmo correndo o perigo de sermos ridicularizados. É claro que isso aqui não tira de nós o bom senso, a prudência, o discernimento, né? Quando realmente estamos agindo corretamente para fazer aquilo que Deus espera de nós, devemos estar dispostos a sofrer até a incompreensão. Jesus depois vai dizer no Evangelho que dentro de casa, mesmo no seio da família, pode acontecer essa incompreensão, né? Ele fala isso porque ele mesmo passou por isso. Os seus próprios parentes, os seus conhecidos com quem ele tinha passado toda a sua vida em Nazaré, não compreendiam a sua missão, a sua dedicação total ao Pai. Que esse Evangelho nos ajude, portanto, a termos a coragem de viver os ensinamentos de Jesus e a primeira leitura nos ajude a crescer sempre no nosso coração a nossa capacidade de perdoar. Amém.